Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Este que vos fala é o Astarion. Hoje a gente vai estar vendo aí um pouco a respeito de loops, que é um tópico um pouco mais avançado em Python, né? Então eu vou criar o meu arquivo loops.py, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma lista de personagens, certo? O que é uma lista então, pessoal? Uma lista, ela é um conjunto de itens, certo? Que eu posso acrescentar coisas ao final e eu posso fazer várias operações, né? Entre elas, tirar coisa do final, acrescentar coisa no final, acrescentar coisa no começo, tirar coisa do começo e modificar os itens dessa lista. Isso é importante. Listas são mutáveis, tá? Então eu vou colocar alguns personagens. Então, por exemplo, Vegeta, Kuririn, Goku e Piccolo, certo? E aí eu vou fazer o seguinte: for personagem em personagens, eu vou printar o meu personagem. Ou seja, o que é esse for? Esse for, ele vai estar iterando, né? A gente chama de iterar, que é percorrer essa lista, né, que eu criei. Ele vai percorrer essa lista e para cada item dessa minha lista, eu vou dar um nome de personagem, né? E aí eu vou mostrar na tela esse personagem. Olha só como é que fica. Eu vou rodar. Certo? Então ele vai printar primeiro o Vegeta. Lembrem-se, a lista é ordenada, tá? Então ela começa do zero e ela vai até o final. Então 0, 1, 2, 3 elementos. 4 elementos ao todo, mas vai até o 3, né? Então, pessoal, isso aí eu posso chamar de P aqui também, ó. Eu não preciso chamar de personagem. É que fica mais bonitinho, né? Você chamar de personagem, certo? Mas é o nome que eu quiser. Contanto que eu referencie essa lista aqui. Eu posso chamar de characters, por exemplo. E aí aqui no for eu vou, colocar characters, certo? Mesma coisa. Aí o que acontece? Eu vou tentar acessar, por exemplo, o personagens na posição 3. Olha só. Funcionou, é o Piccolo. Só que se eu tentar acessar na posição 4, dá uma olhada no que acontece. Index error. Leiam sempre as mensagens de erro, pessoal, porque isso é muito importante. O que ele está dizendo aqui? O índice da lista está fora do alcance, está fora do intervalo, né? E aí o que acontece? Eu não consigo printar a minha lista, characters ou personagens, né, como vocês desejarem, na posição 4, porque ela só vai até o 3. Mas olha só, eu posso fazer um menos 1, certo? E eu vou comentar aqui, até para não confundir. Ó, printei o menos 1. Menos 1 é o Piccolo. Opa, mas ele não é o 3? Sim, ele também é o 3. Só que olha só, se eu contar o 0 aqui no Vegeta, o menos 1 é eu voltando, né? Agora dá uma olhada no que acontece se eu falar menos 3. É o Kuririn, tá? Porque o que ele vai fazer aqui? 0, menos 1, menos 2, menos 3. Certo, é esperado. Menos 4, então, é o Vegeta. E menos 5, como vocês esperariam, ele vai dizer que não existe, certo? O que eu posso fazer também para iterar nessa lista? Eu posso fazer um jeito mais manual, né? Quem é do C aí vai se identificar com esse jeito. Então, i é igual a 0, né? Enquanto i for menor que len de personagens, né? O que é o len? Len é a função que retorna o tamanho da lista. Então eu vou personagens na posição i mais igual a 1.
salvo, rodo. Opa. Por que que tá fora do range? Então, personagens menos 5, ah, claro. Comenta essa linha, roda. Ok, Vegeta, Kuririn, Goku e Piccolo. Só que qual que é o problema, pessoal? O while, ele é um loop que ele é melhor utilizado quando a condição que você tem para parada é meio que indeterminada. Como assim? Vou explicar. Sabe um jogo? O jogo é um exemplo simples do porquê você vai usar um while. O jogo, o que que ele é? Ele nada mais é do que ele desenha um quadro na tela, ele faz o update daquele quadro e ele atualiza, né? Ele vai atualizar e ele vai desenhar uma nova posição do personagem. Então, por isso, no jogo você vai ver muito while true, né? A gente, mesmo quando está utilizando o Pygame, a gente usa o while true para poder rodar o jogo sem que ele tenha uma interrupção, por exemplo, como você estiver iterando por uma lista, né? Porque é um final mais indeterminado. Outro exemplo, joguinho de adivinhar o número em tantas tentativas. Poxa, só vai parar o jogo quando eu acertar o número. Então é um bom exemplo para eu usar o while, né? Então, pessoal, se você não colocar uma condição de parada nesse while, se a condição não for atingida, por isso que eu tenho que incrementar esse i, ele vai ficar rodando indefinidamente. Olha só, vou tirar o incremento, né? Olha lá, Vegeta, 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 e não para, certo? Então é isso, pessoal, muito obrigado. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem o like, se inscrevam, ativem as notificações e deixem um joinha aí e uma doação se vocês puderem, beleza? Até mais e até a próxima.